Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Eu vos dou um novo mandamento, eis que agora nova ordem eu vos dou, que também ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse o Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa
que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui nós iniciamos a nossa Páscoa de 2022. Como estávamos com saudades disso? Em 2020, éramos 5 pessoas aqui no presbitério, tentando transmitir esta missa com total falta de recursos. Em 2021, já éramos um pouquinho mais, e hoje nós temos praticamente a plenitude da nossa comunidade aqui reunida. E nós, como foi dito no comentário inicial desta celebração, a gente com certeza esperava depois da pandemia poder celebrar este acontecimento pascal com uma humanidade um pouquinho diferente, com uma humanidade um pouquinho melhorada, humanamente mais qualificada, porque nós cremos que é importante que a humanidade saiba entender os sinais dos tempos. Mas aí, nesse momento de quase retrocesso da pandemia, a gente olha um pouco em volta, a gente olha a cidade dos homens e a gente vê que as lições não foram colhidas dos sinais. Então, é preciso a gente colhê-la num sinal que, por si só, tem todas as dicas para o crescimento da humanidade. A ceia do Senhor, o banquete do Senhor. Esta é a noite das grandes lições da vida que o Mestre nos dá. Nós podemos dizer que no cenáculo, Jesus conseguiu resumir, conseguiu fazer uma síntese de cada palavra, de cada gesto, de cada caminhada, de cada fato, de cada evento da sua vida com os homens, nestas palavras que ele diz aos discípulos no lava-pés e que depois, por todo o capítulo 13º, 14º, 15º, 16º e 17º do mesmo Evangelho de João, Jesus continuará a dizer. Sim, a ceia foi um grande banquete, longo, demorado. Ela ocupa 5 a 6 capítulos, ou 7 capítulos, do Evangelho de São João. Talvez o nosso grande exercício da noite de hoje fosse a gente abrir o Evangelho de João e continuar lendo a partir do versículo 16 do capítulo 13 até o final do capítulo 17. Para que a gente não perca uma só palavra deste grande banquete, desta grande festa. Nós escolhemos, este ano de 2022, celebrar a Páscoa paroquial sob a luz de um tema que nasceu, que brotou numa discussão do Conselho Paroquial de Pastoral, a primeira reunião do ano. E conversando, nós fomos escolhendo as palavras que fariam o tema desta Semana Santa. A vida renasce da misericórdia e do amor. Esse renasce, foram várias sugestões temáticas, mas a palavra renasce foi aquela que puxou a reflexão. É preciso que a gente
dê a esta Páscoa um sentido de renascimento, senão não é Páscoa. Se para nós o mundo continuar o mesmo e nossas atitudes dentro dele as mesmas, não houve renascimento, não houve Páscoa, e nós não aprendemos nem as lições dos sinais dos tempos e nem as lições da ceia do Senhor, do grande banquete da misericórdia e do amor. E esse tema, a vida renasce do amor e da misericórdia, nós o destrinchamos nas várias celebrações dessa semana. No domingo de Ramos, nós contemplamos a misericórdia, que é o próprio Filho de Deus entrando na cidade, na vida, nas casas, nas ruas onde vivem os homens. Hoje, nós estamos aqui parados para contemplar o banquete da misericórdia. Amanhã, nós vamos contemplar a misericórdia que abre os braços e se deixa elevar na cruz para neles abertos nos acolher a todos. E no sábado à noite, o novo sopro da misericórdia que traz a vida. Então hoje nós vamos nos deter nesse banquete da misericórdia. E aí eu gostaria de convidar vocês a fazermos uma pequena viagem em alguns banquetes que estão narrados na própria Sagrada Escritura. O primeiro deles nós ouvimos, proclamado na primeira leitura, o banquete da pressa. O banquete que Moisés mandou fazer, instituindo esta data perpétua em honra de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que ele chamou de Páscoa, que seria marcada pela travessia, pela passagem nas águas do Mar Vermelho, em direção à liberdade. Mas foi um banquete rápido. Os judeus não podiam perder tempo. Era preciso não dar muito tempo ao coração do faraó, porque ele poderia recrudescer de novo, ele poderia se arrepender de ter dado a Moisés o consentimento de levar o seu povo embora para a terra da promissão, para a terra da liberdade. Então eles não tinham muito tempo, tinham que apressar a noite para poderem tomar a estrada e até chegarem às margens do mar. Então Moisés manda fazer aquele banquete que os judeus comeram de pé, porque não dava muito tempo para sentar. Deus chama o banquete da pressa. Estavam lá as ervas amargas, o cordeiro que cada família sacrificou, com cujo sangue pintaram suas portas para marcá-las contra o anjo da morte, que naquela noite cairia sobre todos os primogênitos dos egípcios. E assim, com as ervas amargas, lembrando toda a amargura da escravidão, com o cordeiro, que foi o sinal da segurança da vida, para que os filhos dos hebreus não morressem naquela noite, com os seus cajados na mão, sandálias nos pés, prontos para a caminhada, os judeus celebram o primeiro grande banquete, também instituído pelo próprio Deus na boca de Moisés. E aí nós vamos entrar nos banquetes do Evangelho. O Evangelho é recheado de banquetes. Tem banquete em casa de Lázaro, Marta e Maria, tem banquete em casa de Zaqueu, tem banquete em casa de Levi, o cobrador de impostos, tem banquetes no deserto, tem banquete na mesa do cenáculo, tem banquete no palácio de Herodes, e depois tem o banquete na beira do mar da Galileia, depois da ressurreição. Muitos banquetes. E nós poderíamos, assim como a gente chamou o banquete de Moisés, o banquete da pressa, nós podíamos qualificar também os demais banquetes. Alguns são
banquetes da compaixão, aqueles que Jesus serve no deserto, quando, olhando a multidão faminta, doente, carente, vulnerável, ele sente que era um bando de ovelhas sem pastor. Ninguém cuidava delas. E havia quem queria dispensar a multidão. E Jesus não permite que ela seja dispensada. Pelo contrário, ela precisa assentar-se. Aí começam as diferenças do banquete do Antigo Testamento, o banquete da pressa, comido de pé, e os banquetes de Jesus. Mesmo no deserto, vamos assentar esse povo na relva. Os judeus, quando comeram o banquete de Moisés, ainda eram escravos. Ainda não tinham atravessado o Mar Vermelho. E quem come em pé é o escravo. E Jesus, quando olha aquela multidão, quer que eles se assentem. Porque eles não são escravos aos olhos de Deus. Assentar-se, ainda que seja na relva do deserto, é um sinal de dignidade. E ali, a primeira grande lição do banquete da compaixão: dai-lhes vós mesmos de comer. A segunda grande lição: vamos organizar essa massa informe, essa massa humana sem ordem, sem lei, sem regras, sem dignidade, sem culto. Vamos organizar os grupos. E depois, a terceira grande lição é do pouco de cada um que se faz o muito para todos. E aí, a primeira multiplicação dos pães. E depois teve a segunda. Mas além dos banquetes da compaixão, teve também o banquete da palavra na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria. Marta tão preocupada em arrumar as coisas na cozinha, em temperar a comida, em fazer aquela sempre desculpa: eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer alguma coisa. E precisa ouvir Jesus dizendo: Marta, para. Tem coisas mais importantes. E Maria, sua irmã, escolheu a mais importante, que é ouvir a palavra de Deus, que saía da boca de Jesus. Se lembram? Enquanto Maria ali ouvindo, embevecida a palavra de Jesus, Marta agitada e ainda dizendo a Jesus: fala com a minha irmã para deixar de ser preguiçosa e vir me ajudar. Um pouco como nós tratamos também as pessoas, né? Jesus não, ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. As suas vasilhas daqui a pouco vão estar sujas, tem que lavar de novo, vão quebrar, a comida vai acabar, mas ela está se nutrindo de uma outra realidade que não lhe será tirada. Portanto, o banquete da palavra. Tem também os banquetes da intolerância, aqueles na casa dos fariseus, quando normalmente chegava alguém de má vida e se jogava nos pés de Jesus, buscando ali o perdão dos pecados, e os que convidavam Jesus começavam a criticá-lo, começavam a falar mal dele, porque ele acolhia mesmo aqueles que não tinham sido convidados, e se deixava tomar pelo gesto de amor daqueles pecadores que entendiam que só o amor é capaz de perdoar. E por isso eles retribuíam ao amor de Deus com um amor maior ainda pelo Filho de Deus. Os banquetes da intolerância, nos quais Jesus era convidado para ser colocado à prova, para ser testado. Depois, temos que falar do grande banquete da morte, aquele do palácio de Herodes, do aniversário do rei, em que os pobres não estavam presentes.
muitos ricos, muitos amigos da corte, convidados para bajular o rei Herodes, e Herodes resolve então aparecer mais ainda e oferece a eles um espetáculo de dança. E a enteada dele, porque era a sobrinha que era filha do seu irmão com a mulher com quem ele estava vivendo, era uma grande bailarina, mas ele, para conseguir que ela fizesse essa maravilha de dança, prometeu-a irresponsavelmente, como são as promessas de tantos governantes, né? Eu te darei tudo o que quiseres para você dançar para mim, até que seja a metade do meu reino. E a menina, inebriada por essa promessa, vai consultar a mãe, que nutria um ódio por João Batista e que estava preso lá no palácio. Nutria um ódio porque a palavra de João Batista denunciava não só as injustiças do palácio, mas também a impropriedade daquela união, né? Da Herodíades, que teria abandonado seu marido para ficar com seu cunhado, porque ele era rei. E quando João falava disso, subia nela um ódio muito grande. E nesse momento, este ódio falou mais forte. E ela disse à filha: dança e depois você pede a cabeça de João Batista. E eu estarei vingada. E vou calar essa boca para sempre. E foi aí o banquete da morte, que resultou na decapitação deste grande profeta, precursor de Jesus. O banquete da pressa, os banquetes da compaixão, o banquete da palavra, o banquete do ódio, da intolerância, da violência e da vingança. E todos eles são calados pelo banquete da misericórdia, esse que nós celebramos hoje. Que Jesus ardentemente deseja comer com os seus. O banquete que era a última chance que os seus discípulos e discípulas teriam de abrir a mente e o coração para entender que a lógica de Deus não é a da pressa, não é da pura compaixão imediata, não é só das palavras trocadas ao vento, muito menos das promessas impossíveis e irresponsáveis, mas a lógica de Deus é a da misericórdia. E aí, é ali, sentado no centro da mesa, que brilha aos olhos dos discípulos o resplendor da misericórdia de Deus. E para mostrá-la, Jesus se despe, desfaz-se do manto, porque naquele momento não precisava mais dele. Toma um avental. É o banquete também chamado do avental. Cinge-se com ele. Cingir a própria cintura era um sinal também de penitência, de contenção, de responsabilidade, de gravidade do ato. E se joga nos pés dos discípulos. Assim como a pecadora de Lucas se jogou nos pés de Jesus, assim como a pecadora de João também se jogou nos pés de Jesus, assim como o cego de nascença, assim como tantos outros leprosos, pessoas desqualificadas, agora ele se joga. Antes de se jogar aos pés do mundo com a cruz às costas,
ele se joga aos pés daqueles que ele escolheu para servir o reino de Deus. Porque era muito difícil fazê-los compreender o que é servir, como é difícil para nós hoje, nesse mundo em que o serviço não é valorizado. O importante no mundo é aquele que recebe, que é servido, que é honrado. Prestar ajuda, prestar socorro, prestar serviço, vestir os nus, curar os enfermos, repartir a mesa com os pobres, chorar os mortos, defender os injustiçados. Isso é serviço. Mas como os discípulos entenderiam isso se Jesus ficasse só no centro da mesa? Ele se joga, põe água na bacia e vai lavando aqueles pés que, como ele disse, já estão puros, não precisava lavar, porque faz parte do rito dos judeus. Quando chega na casa onde se vai comer, se lavam as mãos. Esse gesto que hoje nós estamos substituindo pelo álcool, isso os judeus faziam. Jamais entrar na casa de alguém trazendo as impurezas da estrada e os pés. Então já estavam limpos. Mas os pés não estavam totalmente limpos ainda, porque eram pés ainda arrogantes. Eram pés que pisavam duro no chão. E pisando duro no chão, podiam pisar nos outros também. Isso vai tomando um por um. Lava bastante, acaricia, beija esses pés. Enxuga-os com o próprio avental, com o manto que virou toalha. E aí diz para eles: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Este é o banquete da misericórdia, que começa assim, no lava-pés, e que culmina na cruz. Porque a comida servida nesse banquete é aquela que está pendurada no alto da cruz. É meu corpo, é meu sangue. Tomai e comei, tomai e bebei. Por isso que essa noite é longa. Por isso que o que a gente começa a celebrar aqui não termina aqui. Porque a gente tem que concluir o banquete. E o banquete se consuma na cruz. O Evangelho de São João é de uma delicadeza imensa, porque enquanto os evangelhos sinóticos narram a ceia e depois o Jardim das Oliveiras e a agonia de Jesus e enfim a condenação, São João não narra a ceia. Ele supõe que nós já entendemos que a ceia foi aquela do deserto, do pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. A ceia já está celebrada. A ceia de São João começa assim. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. Como se todo o Evangelho fosse essa ceia. E agora sim, Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido.
Eu nem vou comentar o diálogo com Pedro, porque isso aqui já merecia uma homilia só para isso, né? Não sei, a gente pensa, por que que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés? Porque Jesus estava quebrando regras. Eles estavam muito acostumados com as regras, com as rubricas. O mestre fica no centro, os escravos lavam os pés. O Senhor fica no centro da mesa. Os lacaios lavam os pés. Assim é a regra. Assim se constitui o banquete dos homens, da cidade dos homens. Quando Jesus faz isso, Pedro é como se disse: opa, o que você está fazendo? Está tudo errado. Tu nunca me lavarás os pés. Tá bom, Pedro, se eu não te lavar, você não vai fazer parte disso. Ah, Senhor, então é assim, lava não somente os pés, mas tudo, mão, cabeça. Bonito isso. Primeiro ele tem que dizer, será verdade o que eu estou vendo? É possível isso? Mas depois ele se entrega. E aí Jesus dá a grande lição da misericórdia. Então nós hoje estamos diante nesta celebração, também estamos aqui para quebrar essas ordens, essas rubricas, essas regras frias, desumanas, muito moralizantes, muito moralistas, muito legalistas, muito estruturadas da sociedade em que a gente vive, porque nessas estruturas não tem lugar para os que não fazem parte da hierarquia valorizada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pela sociedade de consumo. Tem lugar nessas estruturas. E aí Jesus vem nos quebrar hoje, né? E dizer, olha, dei-vos o exemplo, façam a mesma coisa. Senão não terão parte comigo. E aí Jesus vai fazer um longo discurso sobre o amor, sobre a unidade, sobre a ação do Espírito Santo, sobre como que os seus precisam se organizar entre eles na unidade, na compaixão. E não serve nada mais pão e vinho no Evangelho de João, não, porque a comida vai ser servida no final do banquete, lá no alto da cruz. Quando levantado da terra, ele atrair todos para ele e de lá de cima fazer chover sobre nós a misericórdia sem limites de Deus. Então, celebrar a Páscoa é mais do que fazer um rito de memória. É a gente se entender com Cristo, sabe? Querer fazer parte das coisas dele. Querer reeducar, como é a proposta da campanha da fraternidade, falando com sabedoria e ensinando com amor. Quebrar o jogo, virar a mesa da construção social tão pernóstica que mata, que destrói, que ofende, não é? E a gente, infelizmente, precisa celebrar tudo isso no momento de guerras, muitas no mundo. Eu não me atenho só à guerra da Ucrânia, porque ela chama a nossa atenção pelo poderio, né, econômico que está em jogo ali com a Rússia. Mas outras tantas, né? Outras tantas. Só entre nós no Brasil, a guerra da pandemia levou quase 700 mil pessoas. Na Ucrânia não vai morrer esse tanto de gente. Mas no Iêmen e em outros lugares vai. Então, se a gente não quebra a estrutura, se a gente não vira a mesa, se a gente não tira o manto, se a gente não se cinge com uma toalha, a gente não consegue fazer parte do banquete da misericórdia. Portanto, chegou o momento em que a igreja revive esta cena do Evangelho de São João. O lava-pés não é um teatro.
O lava-pés é um ritual de memória que nos convida todos os anos a atualizarmos esta coisa de nós sairmos do centro da mesa e nos acomodar no cantinho dos pés dos nossos irmãos que esperam o nosso serviço. Porque Jesus mandou, e esse é o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.